Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Com grande alegria que estamos aqui hoje trazendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para que possa frutificar no coração dos irmãos. Hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 1. Marcos 4, versículo 1. Amém? Eu vou ler então o Evangelho. Todos possam acompanhar. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém. Até aqui foi lida a palavra do Senhor, através do Evangelho. Agora, clamamos ao Espírito Santo que possa dar o entendimento, o discernimento espiritual a cada um de nós. Que possamos espiritualmente entender essa mensagem. Que possamos entender o ensinamento de Jesus Cristo, para que possamos continuar no caminho do seu discipulado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então eu escolhi a parábola do semeador para estar falando aqui com vocês hoje. Eu sei que é uma parábola muito conhecida, é uma das mais conhecidas do Evangelho,
né, com certeza todos aqui já ouviram alguma pregação, algum ensinamento a respeito dessa parábola, mas ela é uma parábola tão bonita, tão significativa, que eu acho que nunca é demais poder estar falando sobre a parábola do semeador. E eu particularmente gosto muito dessa parábola, porque foi, na minha conversão, foi a primeira parábola que eu aprendi. E sempre que a gente reunia, né, no nosso culto lá, pequenininho, com poucas pessoas, tinha um irmão que já tinha sido pastor, hoje ele está até voltando para o ministério dele, que ele falava assim comigo: ô Fred, você é terra boa. Você é terra boa. E eu ficava pensando naquele negócio: gente, mas eu sou terra boa? Será que eu sou terra boa mesmo? Né? Que no início da conversão a gente tem muita dúvida, a gente tem muita dificuldade. Eu ficava assim: mas como que eu sou terra boa? Eu ainda não sei nada da Bíblia, não sei nada do Evangelho. Será que eu vou aprender? Será que eu vou ter condição? E com o passar do tempo, ele sempre repetindo, eu sempre participando do culto, sempre, né, procurando entender, procurando saber. E no final, né, ele falou: tá vendo, Fred? Desde o início eu falei que você era terra boa. E você é. Por quê? Porque você gosta do Evangelho, porque você busca estudar o Evangelho, porque você se interessa pelo Evangelho. Então, ele está frutificando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu escolhi eu sabia que um dia eu falaria sobre essa parábola, e como é o Espírito Santo que eu trouxesse essa palavra no dia de hoje para os irmãos e para as irmãs. Então vamos lá. Ela era uma parábola simples, de certa forma simples, e o próprio Evangelho traz a explicação da parábola, né? Mas a gente consegue também extrair mais alguns ensinamentos aqui que podem ser aplicados no dia de hoje e que são muito interessantes, muito bonitos, né? Como todos os ensinamentos, como toda a doutrina apresentada por Jesus. Então vamos lá. É a primeira parábola que Jesus ensina, né, nos Evangelhos. Essa é a primeira parábola apresentada por Jesus. Ela tem um significado muito grande, que ela é uma parábola que apresenta todo o reino de Deus na condução, né, dos ensinamentos do reino. Então ela é uma parábola que ela tem uma base de ensinamento, a base do ensinamento do Evangelho de Jesus. Ele tem muito a ser tirado dessa parábola, porque ela trata das pessoas que ouvem o Evangelho, das pessoas que ouvem as boas novas sobre o reino de Deus. E eu já tive a oportunidade aqui, uma outra vez, de falar sobre o ensinamento de Jesus sobre as parábolas, que foi a forma que ele encontrou de levar, né, um ensinamento para aqueles judeus ali, que eram pessoas simples, eram pessoas que entendiam muito do dia a dia, da vivência ali na terra, de como trabalhar a terra, de como trabalhar as coisas simples da vida, diferentemente do ensino dos fariseus, dos escribas, que era um ensino muito rebuscado, era um ensino com muita base legal, né? Muita lei, muito sacerdócio, e às vezes numa linguagem difícil para eles compreenderem a forma como os fariseus e os escribas ensinavam. E Jesus veio com essa doutrina, essa nova forma de doutrina através das parábolas. E as pessoas conseguiam entender. Então essa parábola do semeador, por exemplo, é uma parábola que usa o dia a dia ali daqueles judeus, que eram essencialmente agricultores. Eles viviam da terra, viviam da pecuária, eles cultivavam o que eles iam comer, eles criavam o que eles iam comer. Então é um cenário que todas aquelas pessoas entendiam. Então Jesus faz essa remissão daquele cotidiano ali dos israelenses, dos judeus, para poder ensinar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus presente, o reino de Deus vivo ali na pessoa de Cristo, do Messias, né? A natureza desse reino, como que Deus age nas pessoas aqui nesse mundo. Essa parábola ensina
muito a respeito disso. Então, por isso que ela é uma parábola muito importante. Tanto que no versículo 13, que eu acabei de ler, quando os discípulos ali foram pedir Jesus para explicar essa palavra, a gente nota no Evangelho que os discípulos, os seguidores de Jesus, eles tinham muita dificuldade para entender o ensinamento de Jesus, né? Em várias passagens do Evangelho, a gente sabe que Jesus os exortava mesmo a prestarem mais atenção, a terem um entendimento melhor, porque eles tinham dificuldade para entender. E não foi diferente com essa primeira parábola, onde que eles tiveram dificuldade para entender, foram pedir Jesus para explicar a parábola, e antes de Jesus explicar, ele ainda dá uma admoestação, uma advertência ali, e fala, que está no versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreenderei todas as parábolas? Ou seja, se essa primeira parábola, que era a base do ensinamento, uma das bases do ensinamento do Evangelho, que estava falando sobre o reino que eles iam pregar para as pessoas, eles não estavam entendendo o ensinamento de Jesus, como que eles iam entender as outras parábolas que viriam então? Então Jesus dá uma advertência, uma admoestação, para depois explicar. E a gente percebe que é assim durante todo o ministério de Jesus aqui na terra. Ele exorta Pedro várias vezes, os outros discípulos, e a gente vê que realmente os discípulos eles só vão ter um entendimento verdadeiro, assim, profundo, amplo, sobre o reino de Deus, depois da morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo lá no Pentecostes. Aí, a partir daí que eles começaram a ter entendimento e intrepidez para poder levar para lá. Mas até então, eles tinham muita dificuldade. Então, vamos lá. Essa parábola tem alguns pontos que são importantes a gente falar com relação à metáfora que Jesus usa. A primeira metáfora é a semente. O que seria a semente no caso? É a palavra. É a palavra do reino de Deus, é aquela palavra que a gente vê aqui logo no início do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, versículo 15. Logo depois do batismo, né, de Jesus, veio a tentação. Aí quando ele inicia o ministério dele, ele voltou para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, está ali em Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra que Jesus pregava. O arrependimento e a crença no Evangelho, a crença em Jesus como Messias. Então a semente aqui da parábola é a palavra. O semeador. O semeador, neste momento, era Jesus. Era ele que estava pregando o Evangelho, ele que estava anunciando a vinda do reino. Então, inicialmente, o semeador era Jesus Cristo, e posteriormente, o semeador são aquelas pessoas que levam o Evangelho para outras pessoas. Pastores, obreiros, qualquer pessoa que se disponha, a estar levando o Evangelho verdadeiro, esteja levando a palavra verdadeira, é o semeador. Mas no contexto da parábola, quem está semeando é Jesus, o nosso grande semeador. O solo, onde nós vamos ver que tem várias citações aqui sobre os solos onde a semente caía, são os corações dos ouvintes. São aquelas pessoas que vão estar recebendo a palavra e como o coração delas vai estar reagindo àquela palavra. Então essa reação dos corações representados pelo solo é que são os frutos que a palavra vai produzir, que também é citado aqui no Evangelho. Como que aquelas pessoas que ouvem a palavra e vão seguir a Jesus, o ensinamento de Jesus, reagem. Então, esses são os frutos. E nós vamos ver aqui que a parábola toda ela foca muito, o ensinamento de Jesus aqui, ele é focado o tempo todo no coração das pessoas. Ou seja, os diferentes solos onde as sementes são lançadas. Esse é o foco de Jesus, e nós vamos explicar aqui
rapidamente, um por um, desses solos, desses corações das pessoas, como que a gente observa nos dias de hoje o que Jesus já observava há mais de 2.000 anos atrás, quando ele pregou essa parábola, e nós vamos ver que realmente hoje, em 2020, muito do que Jesus viu e sentiu ali, naqueles solos, naqueles corações, é o que acontece hoje também, até hoje. Então vamos lá. Inicialmente, só para explicar que a semeadura na época dos judeus ela era feita manualmente, por isso que a parábola do semeador ela é simples nesse ponto de vista. Eles andavam com uma sacola e a sacola cheia de semente, eles iam andando e jogando aquela semente ali no campo arado, né? Iam e voltavam, os locais onde eles iam e voltavam era o caminho, que era a terra batida, que eles passavam, e dos lados o campo arado. Esse campo arado era um arado manual, então ele era um arado superficial. Por isso que nós vamos entender quando ele fala de pedras, espinhos, é porque abaixo, alguns pontos daquele solo, né, onde você vê a terra, mas abaixo tinham pontos que tinham pedras, outros pontos tinham abrolhos. Abrolhos eram ervas, mato, que a gente chama de erva daninha, que dão espinhos, aqueles matinhos ali, que às vezes a arava ela ficava por baixo da terra, mas ela estava enraizada ali. Certo? A terra rasa. Então o primeiro coração, o primeiro solo que Jesus fala é o que está no versículo 4. Ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E depois lá no versículo 15, onde ele explica essa parte, ele fala: são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada por ele. Então esse primeiro coração é o coração daquelas pessoas que se dispunham, estavam dispostas e ainda hoje estão dispostas a ouvir a pregação, a ouvir o ensinamento a respeito do Evangelho. Elas vão, elas ouvem, num primeiro momento podem sentir-se até impactadas, sentir um impacto, nossa, que palavra bonita, olha, isso tem razão, isso tem verdade, de alguma forma aquela palavra toca, a pessoa ouve, mas rapidamente aquilo passa. Rapidamente aquilo passa. Normalmente não passa, não demora nem um dia. A gente pode dar como exemplo aquela pessoa que vai num culto, ouve a palavra do pastor, se sente tocada, aquela palavra é muito bonita, ela ficou ali durante o culto impressionada com a palavra e tudo, saiu da porta do culto, atravessou a rua e chega um amigo que não vê há muito tempo, estou indo ali tomar uma cerveja, estou indo ali pro bar, vamos embora. Aí já vai pro bar, já bebe, já esqueceu tudo que ouviu no culto. Ou seja, a palavra não durou nada naquele coração. É o coração ali à beira do caminho, que Jesus fala. E Jesus ainda usa a ação, né, de Satanás para tirar essa pessoa ali do caminho. É a semente que ele fala, as aves vão lá e comem a semente, é o que Satanás faz. Às vezes vai colocar uma pessoa para rapidamente te desvirtuar do que você ouviu. Às vezes um próprio celular, a pessoa está ali no culto, está ouvindo, mas no final do celular já recebeu uma mensagem ali, tá uma festa, já vai para a festa. Então são os meios, os mecanismos, né, que o mundo, que Satanás usa para, às vezes, já rapidamente desvirtuar aquela pessoa ali do caminho. É um coração raso, né? É um coração que a semente já caiu, é um coração que está igual o caminho que eles semeavam era um caminho de terra batida, terra dura, é um coração endurecido. A semente ela vai bater ali e não vai penetrar. Ela vai bater, vai ficar ali no caminho, rapidinho Satanás vai lá e tira aquela semente e essa pessoa esqueceu a palavra. Esse é o primeiro solo, o primeiro coração que Jesus ensina. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que é assim. Às vezes até mesmo alguns de nós já passou por isso. Eu posso falar por mim, a primeira vez que eu fui num culto, me senti extremamente tocado,
muito tocado, muito impressionado com a ministração, na época eu não entendia, né, mas que a gente sabe que é o mover, o agir do Espírito Santo ali. Saí do culto, tive com a minha mãe, comentei com minha mãe o tanto que aquilo tinha mexido comigo, mas no dia seguinte já fui trabalhar, já entrei para as preocupações do meu trabalho, e dali, um dia, 2 dias, já tinha esquecido o que tinha acontecido no culto. Isso em 2006, não esqueço, 2006. Então a gente vê isso acontecendo. O coração endurecido, é o primeiro solo que Jesus ensina. O segundo é aquele que está no versículo 5, quando ele fala que a semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E na explicação que vem lá no versículo 16, ele fala, 16, 17, que estes são semeados em solo rochoso, e os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esse segundo solo é um coração que não é endurecido como o primeiro, mas também não tem profundidade. Então aquela pessoa que vai ouvir a palavra, vai sentir aquela alegria, vai entender no primeiro momento o que a palavra fala, e a gente vê muito isso ali, ele vai se converter, vai declarar que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Muitos até já se batizam ali no ímpeto, eu batizei e tal. Mas não tem profundidade, a palavra não cria raiz, fica uma palavra solta, uma palavra vaga ali naquela superficialidade da terra. E quando vem a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza. Ou seja, são aquelas pessoas que aceitaram, ficaram impressionados, rapidamente, né, se tornam seguidores de Jesus, mas quando começam a ir mais profundamente no Evangelho e começam a entender que o Evangelho é renúncia, que o Evangelho é negar a si mesmo, carregar a sua cruz, ele se escandaliza, aquilo já fica muito difícil, já fica muito pesado, né? Tem aquela passagem em que Jesus fala, aquele que quiser me seguir, né, toma sua cruz, eu já falei, mas tem aquela outra passagem, fala, aquele que quiser me seguir tem que amar mais a mim do que a seu próprio pai ou a sua mãe. Aí a pessoa diz assim, mas como assim? Como eu vou amar Jesus mais do que meu pai e minha mãe? Minha mãe é tudo para mim, eu idolatro a minha mãe. Aí já começa a ver aquela dificuldade, aquela confrontação entre a vida dele, aquilo que ele pensa para a vida dele, com aquilo que Jesus prega sobre a renúncia, aquilo que Jesus prega sobre o abandono do velho homem, de nascer de novo, e aquilo começa a ficar muito pesado para aquela pessoa, e rapidamente ela abandona. Tem uma passagem, deixa eu ver onde que eu anotei aqui, eu acho que está no Evangelho de João, no Evangelho de João 6,66. Essa é uma passagem que remete muito a isso. Quando Jesus pregando, falou, por causa, 65 e 66, Evangelho de João, no capítulo 6, 65 e 66. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É naquele discurso que ele fala que quem quisesse ser discípulo dele tinha que comer da carne dele e beber do sangue dele. E eles falavam, mas isso é uma palavra muito dura, isso é muito difícil de aceitar.
Eles não entendiam que Jesus falava do comer da carne e beber do sangue espiritual, da crucificação e ressurreição dele. Então eles tinham dificuldade para esse entendimento, a terra era raso, o coração era raso, o evangelho se tornou pesado para eles. É o que acontece nesse ensinamento aqui dessa parábola da rocha, né? Você tem a terra ali por cima, mas por baixo é a rocha. Então ali por cima a pessoa aceitou, creu, se alegrou, mas depois na hora de se tornar discípulo e seguir aquilo que Jesus nos ensina, se torna um fardo pesado e eles acabam abandonando o caminho, abandonando o discipulado. O terceiro solo que Jesus ensina é aquele que está no versículo 7, onde ele fala: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Não deu fruto. E no versículo 18 e 19 ele explica que são aqueles outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse coração, o coração dessas pessoas, é um pouco parecido com o que eu acabei de falar, daqueles do solo rochoso, só que aqueles é mais rápido. Na hora que eles começam a entender o Evangelho, as dificuldades do Evangelho, eles abandonam. Esse aqui não, esse aqui as pessoas até entendem o Evangelho, eles querem seguir a Jesus, eles estão muitas vezes frequentando a igreja, ou tem ministério, tem participação, tem realmente uma atividade ministerial ou uma frequência assídua na igreja, estão ali ouvindo, eles ouvem a palavra. Jesus fala, os entes espíritos são os que ouvem a palavra, então eles continuam ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo continuam se preocupando em demasia com as coisas desse mundo. Então eles ouvem a palavra, eles estão preocupados com as palavras, mas eles estão muito preocupados com o trabalho deles. Trabalham demais, então o tempo todo é voltado para o trabalho, ou estão muito preocupados com a questão financeira, preocupados em ajuntar riquezas nesse mundo, mesmo quando Jesus ensina: não ajunteis riquezas nesse mundo, onde as traças e a ferrugem vão correr, mas as pessoas estão preocupadas porque querem ter uma aposentadoria, querem ter uma vida confortável, querem viajar, só pensam em viajar, os prazeres desse mundo. É isso que Jesus está ensinando nessa palavra, na palavra. Não que essas coisas sejam ilícitas, não. São todas lícitas. São todas coisas, são direitos da pessoa. A pessoa pode ter o direito de querer ter esse conforto, querer tudo. Mas o que ele fala é que esse conforto, essa preocupação com as coisas do mundo se torna igual ou maior do que a preocupação com o reino de Deus. Então esse aqui, representado pelos espinhos, vai sufocar a palavra, e de alguma forma aquela pessoa vai começar a não ter mais tempo, vai começar a não se dedicar mais, a dedicação esfria, o tempo fica curto para se dedicar ao reino, se dedicar à palavra, e acabam também abandonando. E aí se tornam o quê? Infrutíferos. É o que Jesus fala aqui, ó. Ficando infrutífero. O que é infrutífero? Então, não quer dizer que a pessoa, muitas vezes a pessoa nem vai abandonar a igreja, não vai abandonar Jesus como Senhor Salvador. Não, ela não vai abandonar muitas vezes, mas ela não vai produzir frutos. Ela não vai produzir frutos, ela vai ser uma infrutífera. E Jesus ensina que a árvore que não dá frutos, logo ela é podada, cortada e lançada ao fogo. Porque não adianta você, igual eu ouvi um pastor falando, você usa a camisa de cristão, né, com mensagens cristãs, canta louvor o dia inteiro, sabe os louvores todos de cor, mas não estuda a palavra, não se preocupa em entender o Evangelho. Tem uma vida religiosa, acaba se tornando um religioso. E o religioso não vai produzir frutos, como Jesus ensina. Então é esse o coração que não é raso, mas que é um coração dividido. O coração daquela pessoa está dividido entre o reino de Deus e esse reino secular. E acaba
o reino secular, sufocando o reino de Deus, aquela pessoa não produz frutos. Esse é o terceiro solo que Jesus nos ensina. E o quarto solo é o bom, né? É o quarto solo bom, do versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E a explicação ele repete, né? São aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E frutificando a 30, a 60 e a 100. Ou seja, são aquelas pessoas que realmente creem. São aquelas pessoas que se fortalecem na fé. São aquelas pessoas que sentem prazer em falar sobre o Evangelho para outras pessoas. Né? Esses são a terra boa. Esses são aqueles que vão ser discípulos de Jesus, ou pelo menos vão peregrinar aqui nesse mundo, buscando o discipulado, tentando a todo momento o discipulado, acabam tendo um entendimento espiritual dos ensinamentos de Jesus. O reino de Deus é o reino espiritual que há de vir, e eles vão produzir frutos, uns mais, outros menos. Isso depende dos dons, da capacidade, não capacidade intelectual, mas da capacidade de discernimento. Mas se você produzir 30 ou 100, não importa, você vai estar cumprindo aqui o que Jesus ensinou na palavra, você vai ser terra boa. Então o que importa não é a quantidade de pessoas que estão no culto, na igreja, mas sim a recepção, como que o coração daquelas pessoas vão estar recebendo a palavra. Então essa é a explicação mais detalhada da parábola do semeador, uma parábola muito bonita, muito interessante. Nós vemos aqui que Jesus apresenta 4 tipos de coração, né, que são os 4 solos, e só um desses é o que recebe o Evangelho. Ou seja, a grande maioria não recebe. 3/4 não recebem, ou recebem de uma maneira rasa, de uma maneira que não vai produzir frutos, e somente 1/4 recebe a palavra como terra boa para produzir. Então são esses os ensinamentos que a gente tira aqui dessa parábola. Eu até anotei alguns aqui, eu vou repeti-los. Alguns eu já falei aqui durante a explicação, mas é importante a gente estar frisando. O primeiro ensinamento que eu anotei. Essa parábola ela mostra por que, desde aquela época, os judeus e até nos dias de hoje, muitas pessoas não creem em Jesus Cristo. Por que essas pessoas não creem em Jesus? Por que eles não creram naquela época, os judeus não creram naquela época, e hoje a maioria das pessoas continuam não crendo em Jesus Cristo, tendo muitas pessoas que não creem, ou creem de uma maneira rasa e superficial. Primeira coisa que Jesus falou na semente que caiu pelo caminho, a ação de Satanás, a ação satânica, onde nós podemos falar das concupiscências, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa ação satânica, essas concupiscências são o primeiro entrave, são a primeira dificuldade, são a forma de ação do maligno, do inimigo, para que as pessoas não acreditem em Jesus. O diabo manipula, o diabo é o pai da mentira, e muitas vezes ele usa dos artefatos e subterfúgios terrenos aqui deste mundo para que as pessoas não creiam em Jesus, ou que aquelas primeiras do coração endurecido, elas podem até ouvir, podem se sentir impactadas, mas depois a ação satânica vem e impede que essas pessoas aceitem a palavra. Então, a parábola ensina isso. A ação satânica impedindo que as pessoas aceitem o Evangelho, creiam em Jesus e no reino de Deus. Outra coisa que atrapalha muito, que impede que as pessoas aceitem e sigam Jesus, são os interesses superficiais e rasos. São as pessoas darem mais valor às coisas deste mundo do que às coisas do reino de Deus. Que é o que Jesus ensina aqui também. Ele fala isso aqui em dois corações. Quando a pessoa dá mais importância à riqueza, aqui, ó, a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo e demais ambições, a pessoa fica muito presa a esse mundo,
ela deixa de seguir Jesus porque aquilo que ela gosta é mais importante do que Jesus. E aí nós temos uma gama de coisas que as pessoas acabam dando mais importância, seja riqueza, seja fama, seja poder, né? São muitos exemplos do trabalho, até a mesma família, a pessoa dá mais importância à família, os cuidados ali da família, não que isso, como eu falei, não que isso seja lícito, isso é importante, mas elas dão mais importância, às vezes abandonam a fé, apostatam da fé para cuidar das coisas do mundo. E outra coisa também é a fraqueza espiritual, onde as pessoas hoje não têm, principalmente o jovem, né? O jovem que está ali se convertendo, eles não têm aquela força necessária para enfrentar as coisas do mundo, para poder receber as coisas de Deus. Então, às vezes, ali a gente vê muito isso na igreja. O jovem, ele vai, ele ouve a pregação, ele inicia, mas aí vai para a faculdade, ele já começa a ter o contato com outras pessoas e já começa a ter aquele confronto. Às vezes ele é perseguido, olha lá o crente, olha, o fulano está aqui na faculdade, mas ele é crente, e acaba sendo fraco, superficial, raso, e abandona o Evangelho, abandona os ensinamentos de Jesus por causa dessas questões mundanas. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu ouvi de algumas pessoas evangélicas falando assim: não, cuidado, hein, faculdade de psicologia, muito crente que fez faculdade de psicologia abandonou o Evangelho. Eu falei: mas Jesus é que sabe, Deus é que sabe. Eu tenho certeza que são duas coisas completamente distintas e que podem caminhar juntas sem problema nenhum. Agora, infelizmente, quando o coração é raso, ou quando a pessoa não tem o entendimento espiritual e não participa da batalha espiritual, principalmente através da oração, ela pode realmente cair, como Jesus ensinou aqui, que vários corações, né, os corações aqui que se escandalizam caem. Então, isso atrapalha muito a fé, né, as pessoas crerem nos ensinamentos de Jesus. Por outro lado, essa parábola ensina também que, apesar de ser minoria, né, apenas uma quarta parte aqui dos corações são a terra boa, são aqueles que recebem realmente o Evangelho, é uma parte pequena, mas é uma parte significativa. É a parte que nos mostra que, embora a maioria rejeite, uma pequena parte é fiel. Uma pequena parte vai produzir frutos. Essa pequena parte é o reino de Deus. São aqueles que vão participar das bodas com o Cordeiro, das bodas com Jesus. Eles são fiéis. E essa pequena parte, ela vem ao longo do tempo existindo e não acaba. Então, por mais que a maioria, 3/4 dos corações, possam rejeitar ou não entender da maneira correta os ensinamentos de Jesus, aquela pequena parte, aquele 1/4 é fiel. São os remanescentes fiéis. E esses é que vão continuar produzindo frutos até a volta de Jesus Cristo. Então essa parábola ensina isso. A parte é pequena, mas ela existe, ela é remanescente e ela é fiel. E outra coisa que essa parábola ensina, que nós conseguimos aqui extrair do texto, é que Jesus, ao usar a palavra, né, como a semente é a palavra, para nos ensinar, mostra que o reino de Deus, ele se mantém vivo, ele se mantém fiel e ele cresce através da pregação da palavra. É através da pregação da palavra. A gente vê hoje igrejas fazendo de tudo para buscar, né, fiéis, para buscar membros da igreja, muita dança, muito canto, muito teatro, muita música, muita luz, muita tela colorida, muitos letreiros coloridos, mas o que prende o crente fiel é a palavra. O ensinamento é o Evangelho de Jesus Cristo. Todas essas outras coisas são
rasas, são superficiais. Quem vai para uma igreja por causa de canto, dança, música e luz e teatro, na hora que vem essa parte que Jesus ensina aqui da perseguição, da angústia, da tribulação, das dificuldades, dificilmente elas permanecem. Elas vão buscar outras facilidades. Mas o que dá fruto é a palavra. E isso nos ensina também que esse fruto, né, o coração bom, o solo bom, ele não depende do pregador. Não depende do pregador, ele não depende do orador. Nem sempre o resultado da pregação é que vai fazer o fruto do evangelho crescer. Né? Muitas vezes o pregador pode ser um pregador abençoado, ungido, trazer uma palavra magnífica. Mas se o coração daquela pessoa for um coração duro, não adianta a pregação. Não vai frutificar. Por outro lado, o inverso também, às vezes o pregador é simples, tem um vocabulário simples, ele tem um entendimento espiritual, mas a maneira dele expressar é simples, não tem nenhum artifício de linguagem ou de essas questões de conquistar, né, a mente da pessoa. Mas se o coração dela é solo bom, ela vai receber aquela palavra, vai frutificar, ela vai trazer o evangelho e vai trazer o reino de Deus para dentro daquela pessoa. Então muitas vezes não é o pregador, não é a pregação em si, mas é o coração que está recebendo aquela palavra que vai dizer, né, a verdade sobre o reino. Então isso aqui, essa palavra também nos ensina isso. Quando Jesus compara os corações ao solo, ele não está falando sobre a articulação verbal do pregador, ele está falando da pessoa que recebe. Então o que importa realmente para a frutificação da palavra é o coração daquela pessoa que recebe. E por isso é que essa palavra nos mostra que o desinteresse, a superficialidade, a dureza de coração e os amores às coisas desse mundo é que podem transformar o nosso coração em um coração duro e matar a semente do Evangelho que está plantada em nosso coração. Então, por isso, irmãos, que nós temos que ter este entendimento, para que sejamos sempre terra boa, para que possamos estar sempre espiritualmente lutando, porque a nossa jornada aqui de discípulo, a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada de batalha. Nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar angústia, as coisas desse mundo vão bater a nossa porta, vão trazer preocupações. Mesmo sendo preocupações lícitas, elas vão estar batendo, mas o nosso coração tem que ser terra boa. Por mais que nós passemos por provações, por dificuldades, o nosso coração tem que ser aquele em que há semente, em que a palavra de Deus vai frutificar, para que possamos render frutos a 30, a 60 e a 100. Então, finalizando, a gente deixa aqui a mensagem para quem está aqui agora, os nossos irmãos, para mim, para as pessoas que possam nos ouvir depois, na internet, em qualquer lugar. Pergunte a si mesmos, irmãos. Quem sou eu nessa parábola? Como está o meu coração nessa parábola? E que por graça e misericórdia de Deus possamos ser todos terras boas. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha que trazer para os irmãos hoje. Eu encerro aqui a palavra, orando. Vamos fazer oração agora, mas desde já pedindo ao Espírito Santo que frutifique. Que essa palavra possa produzir frutos e que nós possamos levá-la a outras pessoas. Meu Deus, meu Pai Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, te damos honra e te damos glória, meu Pai, por mais essa noite, por mais esse culto.
por essa oportunidade de estarmos falando do Teu Evangelho, Jesus, de estarmos pregando o Teu reino. Obrigado, meu Deus, que o Senhor continue derramando toda a Tua misericórdia sobre esta igreja, sobre os familiares de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes e os que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Que o coração de cada um, meu Pai, possa ser terra boa, que o coração de cada um possa estar recebendo sempre a semente, meu Pai, do Teu Evangelho, para que ela frutifique e que nós possamos levá-la, meu Pai, àquelas pessoas que o Senhor nos trouxer. Que aquelas pessoas que possam ouvir o Teu Evangelho, Senhor, recebam essa palavra. E que através da Tua misericórdia, através do poder do Espírito Santo, possa frutificar. E que os remanescentes fiéis, aqueles que são terra boa, aqueles que compõem a igreja espiritual de Cristo, sigam firmes, meu Pai, crescendo, aumentando, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, irmãos, e que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém.